E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai criar um jogo top-down, então vamos lá, não vamos perder muito tempo. E vamos lá, novo projeto, top-down game. Vou botar aqui, criar pasta e vamos assim mesmo. Beleza. Os assets estão aí na descrição como sempre. E a gente vai criar um jogo onde vai ter um personagem e um inimigo que ele te segue. Beleza? Vamos criar um nó 2D e road. Aqui é o nosso mundo, beleza? Eu já expliquei mais na aula de plataforma. Aqui é a nossa tela onde vai acontecer o jogo. Vamos mexer em algumas configurações do projeto logo de começo, que é o filter. Aqui, ó, filter, Neres. Mudei para esse Neres. Então, configuração de projeto, filter, texturas, Nears. Basicamente, a gente está tirando aquele filtro da Godot que deixa todos os sprites borrados, todos os sprites que vem. Então vamos lá, vamos salvar aqui e vamos criar uma nova parte chamada Scenes, que é onde a gente vai salvar as nossas cenas do nosso jogo. Que é o palco, né? Onde vai acontecer, ter o personagem e tal e tudo mais. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai criar o nosso jogador. Eu vou criar aqui um character body. Normalmente, não sempre, mas o jogador vai ser um character body. Então você vai vir aqui no renomear ele de player, beleza? E você vai colocar um collision nele, collision shape. Vou colocar o collision como quadrado, aqui ó, quadradaço. E vou colocar esse negócio aqui, essa grade, sempre esqueço o nome. E vou colocar no player um sprite 2D. Porque a gente vai fazer uma animação um pouco diferente. Não sei nem se a gente vai fazer animação nessa aula, mas enfim. Agora a gente vai colocar os assets, vou criar uma pasta nova, são sempre as três pastas que eu crio. Assets, scenes e scripts, beleza? As três pastazinhas. E eu vou colocar aqui, vai estar na descrição o link dos assets, beleza? E eu vou colocar aqui o do player. Do player é esse aqui, ó. Tem várias, essa personagemzinha. Deixa eu ver se foi direitinho, foi. Você pode arrastar tanto pra cá pra cima, ó, pro nó, ou você pode arrastar pra cá pra textura, texture. Vocês estão vendo que ela tá em vários, ela tá indo, tipo, tem várias lacunas e colunas, ó, lacunas e colunas. Ela tem quantas lacunas? Da de esquerda pra direita, ó, tem um, dois, três, quatro. Então a gente vai vir aqui, ó, no Sprite 2D, Animation, e vai dizer aqui, ó, quantos da esquerda pra direita? Quatro. Quantos de cima para baixo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Temos sete sprites. Então aí a gente fecha. A gente depois vocês vão saber porque a gente faz isso, mas por enquanto é mais para organizar, né? Então vamos lá, vamos fazer o código do nosso jogador, clicando aqui nesse papelzinho e vamos criar ele vazio, beleza? Se o de vocês não tiver vazio. Criar. E aí a gente vai fazer o seguinte, vamos começar definindo uma velocidade de 200, que vai ser a velocidade de movimento do nosso personagem, e a gente vai criar uma função chamada process, que é a função que roda tudo que tiver dentro dela 60 vezes por segundo, beleza? Vamos criar uma variável chamada move direction, que vai ser basicamente a gente vai usar um método da Godot, que é o input, input.getVector. É um método da Godot que vê para onde você está apertando, beleza? E você tem que dizer direitinho para ele, tipo, os vetores. O e left, primeiro você tem que dizer, qual é o seu botão que representa para a esquerda? Qual é o seu botão que representa para a direita? Qual é o seu botão que representa para cima? E qual é o seu botão que representa para baixo? O e down, beleza. Beleza. E dessa forma a gente consegue pegar, a gente pode até ver o que é que isso representa aqui dentro do código, porque isso pode ser um pouco complexo para vocês. Primeiro a gente tem que salvar a cena do player, né? Vamos salvá-la e vou colocar ela dentro do road. Vou chamar ela aqui, ó. Nessa correntezinha você pode chamar alguma cena que você salvou. Salvei a player e agora a gente pode rodar aqui, ó. Beleza. Ó, vocês estão vendo que tá aqui, ó, 000. Se eu apertar pra cima, ó. Pera aí, deixa eu rodar de novo. Se eu apertar pra cima, ó, o que acontece? Lembra que eu falei pra vocês que quando o personagem vai pra cima, o Y dele é -1? E agora eu vou apertar pra baixo. Virou 1. Porque pra cima é negativo, pra baixo é positivo. Vocês têm que lembrar disso. Pra esquerda é negativo, pra direita é positivo. Então isso aqui é o X e o Y que a gente tá pegando, beleza? Então ele pega nossos controles, beleza?
e transforma isso num vetor. E já que ele pega e transforma num vetor, a gente pode já passar isso pro Velocity. Velocity, que é aquela nossa velocidade de deslocamento. A gente vai dizer o seguinte, que move direction, desculpa aí pela tosse, estou doente, ponto normalized vezes speed. O que é esse normalized? Em jogos top-down, vocês não precisam fazer isso aqui, né? Só que eu tô explicando. Quando a gente aperta pra direita, a gente tem uma velocidade, né? Vamos supor que é 1. E quando a gente aperta pra cima, também é 1. Então, quando a gente vai na diagonal, a nossa velocidade ela é um pouco maior do que nas direções normais. Tipo, se for só pra direita, se eu apertar só pra direita, ele vai ser 1. E se eu apertar direita pra cima e pra direita, é 1 mais 1. Só que não é necessariamente mais 1, tá ligado? É uma soma de vetores de forças que é para direita e para cima, que faz um vetor um pouquinho maior do que o normal, fazendo tu ir um pouquinho mais rápido na diagonal quando tu tem um jogo top-down. Então a gente precisa desse normalized para tipo ele normalizar o nosso movimento, entendeu? Nessas horas. É isso. Normalmente isso é um problema muito grande que a galera tem no começo, que é na diagonal o seu personagem andar um pouco mais rápido em jogos top-down, beleza? E aí só isso a gente já faz aqui, ó, move and slide. E show, mano. Se você rodar o seu jogo normal, vou rodar aqui, selecionar assim no Road, você já consegue mover o seu jogador, que tá um pouco pequenininho. Vou aumentar ele aqui. Acho que 3 tá bom, não sei. Tá bom. E ó, aí ó. Aí o nosso jogadorzinho se movimentando em todas as direções, tranquilo. É isso, vou colocar ele até um pouco mais no centro, ó, com essa ferramenta aqui, ó. Você clica nele e bota no centro. Beleza, mano. Isso, pro player vai ser só isso. Tipo, tem como você melhorar mais coisa, mas enfim. Não vou falar sobre isso nessa aula. Porque não falei isso na célula também. Agora a gente vai trabalhar o tile. O tile, rapaziada, é o mapa. É tudo que tem no mapa. Então vamos lá. Clique aqui, tile. A parte do play é bem simples, mas enfim. E a gente vai criar um novo tile. Novo tile. Beleza? E ele apareceu essas gradezinhas, tá vendo? Que é onde a gente vai colocar o nosso cenário. Então vamos lá. Aqui nos assets que eu mandei pra vocês, existem dois tiles. Eu vou clicar e vou selecionar os dois e jogar pra cá. O que eu vou usar mais nessa aula vai ser esse aqui, o Tile Flow, beleza? E como é que a gente vai fazer isso? Primeiro eu vou multiplicar ele por 3, né? Deixa eu ver quanto foi que eu multipliquei o player. Foi 3. Foi 3. O scale dele eu vou multiplicar por 3. Ó, vocês estão vendo? 3. E aí, para aumentar um pouquinho o tamanho dele. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui em TileSet, vocês vão ver que apareceram duas abinhas aqui embaixo, ó, de vocês. TileSet para vocês configurarem algumas coisas e o TileMap para vocês colocarem as coisas na tela. Então vamos lá. Vamos no TileSet e a gente vai, na verdade no TileMap mesmo. A gente vai selecionar essas quatro graminhas, vocês estão vendo? As 4 graminhas. Selecionando elas aqui no Tile Map, ó, vocês viram que eu vim no Tile 7, selecionei, e vim no Tile Map e selecionei. Aí se você clicar nesse dadinho, clica no dado e nesse quadrado. O que vai acontecer? Se você arrastar aqui agora, ó, ele vai criar gramas aleatoriamente. Se não fosse no dado, olha o que ele ia fazer. Ó, ele ia fazer tudo, tipo, do mesmo padrão, ó, tá vendo? É o mesmo padrão. Tem sempre um no meio e um meio vazio. Um dado, ele aleatoriza os sprites que você escolheu. Então, esse tilesep é o quê? O que é esse tileset, pra falar a verdade, né? Vamos explicar direitinho. É um arquivo gigante, com um monte de asset, ó, de chão, de coisa. E você pode simplesmente selecionar e ir criando a sua cena aqui, do seu jogo. Esses bloquinhos, esses mini bloquinhos. Beleza? Se eu quisesse usar esse de grama, qualquer uma eu poderia usar, certo? Só selecionar. Então vamos lá, vamos dar um Ctrl S para salvar essa cena. Eu vou colocar aqui, ó, salvar o tile como mapa. E vou salvar essa cena. E vou colocar aqui no mundo, beleza? Mapa. Ele tá acima do jogador, eu vou botar ele um pouco para baixo, beleza? E se você rodar a sua cena, ele já tá aqui, rodando direitinho. Tranquilo. E é isso, mano. Nada demais. Também tranquilo. Essas duas partes são a parte mais fácil dessa aula. Agora a gente vai para uma parte um pouco mais difícil, que é a do inimigo. Tranquilo, mano? Vamos lá.
vou explicar uma coisa que pode parecer um pouco complexa, mas não é, mano. É só vocês ficarem tranquilos, eu vou explicar direitinho. Vamos lá pro inimigo. Aqui no inimigo a gente vai criar um character body também. Um character body. E a gente vai criar dentro dele um collision, aquela coisa básica de sempre, tá ligado? O sprite. E beleza. Vou criar aqui um quadrado. E vou colocar aqui o sprite da slime. Mesma coisa que a gente fez com o player. Quantos tem na horizontal? 1, 2, 3, 4. Então vamos vir aqui animation. Colocar 4. Quantos tem na vertical? 4 também. Então, show. Ajusta ele direitinho no collision, nas grades. Tranquilíssimo até agora. E vou renomear ele de inimigo. Vou colocar ele, vou salvar ele aqui nas cenas, né? E vou colocar os scripts na aba de scripts. Vou criar um novo script, né? Vocês vêm aqui no papelzinho, cria um novo script e bota ele na pasta certa. Isso é uma boa prática, beleza? Eu não fiz muito isso na célula por causa que, tipo, ia acabar a galera ia acabar se confundindo e tal, enfim. E criar. E pronto, aqui a gente vai criar, mano. Aqui é a parte mais importante da aula. A gente vai criar o script do nosso inimigo. Mas antes da gente criar, eu queria que vocês criassem dentro do inimigo uma área 2D. É 2D com um collision. Beleza? Agora a gente vai criar um formato para esse collision diferente, que é esse círculo aqui. E a gente vai colocar ele aqui. O que que vai acontecer? Vamos aqui botar ele já para dentro do road. Clicar aqui, ó. E vou nessa corrente e vou botar ele para dentro do road. Vou dar um transform nele de 3 e 3, como eu fiz com todos. E o que que vai acontecer? Vocês estão vendo que, tipo, o player, ele vai entrar nessa área. E quando ele entrar nessa área, o nosso inimigo, ele vai vir atrás da gente. Tá vendo? Ele vai vir atrás da gente. Então, se a gente não tiver na área, ele não tá vendo a gente. Então, ele tem que ficar andando por aí, enfim. É isso. Aí, beleza. A gente vai criar algumas variáveis aqui do inimigo. E vamos lá. A primeira variável é a de player. E no começo a gente não sabe onde é que tá o player, então ele vai ser igual a null. Vai ser igual a nada, essa variável. E a variável de speed, que é a velocidade do nosso inimigo. Eu vou botar igual a 200. E vamos criar uma variável de estado, que vai ser igual a patrulha. Patrulha. Essa variável de estado, ela só tá dizendo qual estado o player tá. Isso é um conceito muito importante nos jogos, que é a máquina de estados. E o player, por exemplo, ele tá parado, tipo, ele tá... Qual é o estado que o player tá aqui, nesse momento? Ele não tá vendo o jogador, porque o jogador não tá na área dele, certo? Mas aí, tipo, ele tá no estado de patrulha, ele tá andando pro lado, pro outro, procurando um jogador. E aí, quando o player entra na área, ele muda de estado e começa a perseguir o player. Ele só quer ir atrás do player. Entendeu? Então, isso é uma máquina de estados. Isso é uma IA, basicamente. E aí, a gente vai criar uma variável t e vector 2.0. O que é isso aqui? A gente só tá, tipo, criando a direção dele vai ser zerada no começo. Um vetor 2D. Tipo, a posição dele é zerada. Beleza? Só podia ser outra coisa, qualquer coisa. Enfim, a direção dele não aponta para lugar nenhum. Agora a gente vai criar uma func process, certo? Que é aquela função que roda o nosso código 60 vezes por segundo. E é aqui que o negócio começa. A gente vai criar um negócio chamado match. O que que é match? É a máquina de estados, é o switch. É como se fosse vários if, tá ligado? Então a gente vai dizer assim, o match ele pede uma variável. Então, tipo, a nossa variável de estado é o status. Aí ele vai dizer o seguinte, ó. Qual é os estados que você quer? Eu quero patrulha. Vou botar um PES aqui. PES só tá dizendo tipo assim, passa pro próximo. Passa a próxima linha. Esqueci de botar 2 pontos aqui, né? Eu vou explicar isso tudo direitinho, relaxa, mano. E o seguinte, esses são os estados do meu inimigo. Eu poderia também botar... Peraí, eu fiz alguma coisa errada, mano. Tá, só não tá indentado, na verdade. Tem que colocar o dentro do estado, depois dentro. Enfim. O que isso significa? É tipo assim, se a nossa variável status for patrulha, que ela começa no patrulha, ela vai rodar todo o código que tiver aqui dentro. Se ela for seguindo, ela vai rodar todo o código que tiver aqui dentro. Se for seguindo, ela não vai rodar o código patrulha. É a mesma coisa a gente fazer assim, ó. Se status igual a igual
a patrulha, aí tu roda tudo que tem aqui dentro. Se estados igual a seguindo, aí tu roda tudo que tem aqui dentro, entendeu? Que ele tem que ser um código diferente, né? Se ele tá seguindo, ele tem que ser um código pra seguir o jogador. Enfim. É a mesma coisa, só que é a mesma coisa isso aqui, só que de um jeito bonito. É a mesma coisa. Mesma coisa. Beleza. Então a gente tem dois estados que a gente vai ter aqui. E a gente vai ter algumas coisas importantes. Beleza? Eu vou colocar. Pra essa aula, eu vou colocar. Não sei se eu boto pra ele patrulhar ou se eu boto pra ele só ficar parado, tá ligado? É porque, tipo, patrulhar é uma. É bem mais, um pouquinho mais complexo. Então eu vou deixar ele pra ficar parado. Só pra gente ter uma noção de máquina de estados, né? Tipo, o que acontece. Então vamos lá. A gente pode até printar aqui, ó, print estados, pra gente saber qual estado que ele tá. Então vamos lá, vamos abrir o nosso jogo. E ó, ele diz aqui, ó, estado de patrulha. Por que ele tá no estado de patrulha? Porque a gente botou aqui em cima, sendo que ele não é pra começar no estado de patrulha, é estado parado. Estado parado, se ele for parado, ele vai rodar tudo que tem aqui dentro, ó, dentro do parado. Beleza? Ele tá no estado parado, tranquilo. Se a gente chega perto dele, ele ainda não muda pro estado seguindo. Beleza, então a gente vai fazer o seguinte. Dentro do estado parado, se a nossa variável player, ó, lembra da nossa variável player? Ela tiver alguma coisa dentro, então se player é a mesma coisa assim, se player não for igual a null, que é null? É vazio. Se player tiver preenchido, no caso foi encontrado um jogador, né? Eu quero que você mude de estado para o seguindo. Porque aí, se a gente encontrou um jogador perto da gente, eu quero que o nosso inimigo siga ele, mano. Siga ele até a morte, entendeu? Então, beleza. O parado é basicamente isso, mas a gente vai dizer o seguinte, o velocity dele, lembra do velocity? Velocity.x igual a zero e o velocity.y igual a zero. Que é pra parar ele mesmo, tipo, quando ele não encontrar o jogador, eu quero que ele pare. Ele só pare de andar. Então, vamos lá. Vamos pro estado seguindo, que é um pouquinho mais complexo. Beleza? Aí, seguinte. O estado seguinte é se player. Se tiver realmente encontrado o jogador e tiver seguindo ele, como é que a gente vai seguir? O nosso velocity, ele vai ser igual a position.direction to. O que é esse direction to? A posição do nosso jogador vai em direção a um método que vai calcular como é que ele vai se direcionar ao que ele encontrou, ao que você quiser, tá ligado? O que a gente quer que ele siga o player, então vai ser o player global position. Deixa eu explicar isso aqui direitinho. Vezes speed. O que a gente tá fazendo aqui? Lembra que a velocidade, essa velocity, ele controla nosso deslocamento. Então tudo tem que mandar para ele, tá ligado? Manda a informação para ele. A gente tá dizendo o seguinte, a nossa posição em direção ao player, a gente quer que a gente se mova em direção ao player, direction to player global position. Essa é a direção que a gente quer se mover, para lá. E em que velocidade? Vezes o speed. Nosso speed é igual a 200. Então ele vai multiplicar. A gente tem a direção e a gente tem a velocidade. A gente tá mandando só essa informação pro velocity. Beleza? E aí é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha que eu tenho para falar para vocês. Tá. Se a gente também, tipo, se a gente não tiver encontrado o player, a gente vai dizer que o estado igual a parado. Então se a gente não te perder o player de vista, eu quero que ele volte para esse estado aqui, ó, de parado. Beleza? Então é basicamente isso, mano. A gente vai só dar um move and slide aqui, né? Move and slide. Se eu não me engano, pode ser até fora. Vou testar aqui. Já esse pass. Isso aqui é um pouquinho mais complexo, vocês estão percebendo, né? Mas espero que dê para entender. Dá para fazer tudo isso em máquina de estados, mas eu acho que fica muito foda, muito bom, mano. Se você organiza seu código com máquina de estados, fica bem prático. E vamos lá. Agora só falta fazer pouquíssimas coisas para fazer isso funcionar, mano. Porque se você ver, isso ainda não funciona. Ó. Por que que isso não funciona? Porque a gente não pegou o método da área. A área ainda não tá mudando a nossa variável player, né? Nossa variável player é igual a null, igual a nada. Então, se ela é igual a nada, ela não sai do estado parado. Beleza? Então, a gente vai aqui na área.
e vai clicar aqui, ó, body entered e ligar o inimigo. Aí, se body.name igual a player, se a área que a gente encontrou for player, eu quero que você que player seja igual à área que você encontrou. Beleza? Ó, pô, você encontrou um corpo esquisito, tipo, perto de mim, tá ligado? Foi isso, ó, um corpo esquisito. Quem foi? Você tem como saber. O nome dele é Player. Ó, tá aqui, o nome dele é Player. E aí, se o nome dele for Player, eu quero que você pegue esse corpo esquisito e bote na minha variável Player. Então agora a nossa variável encontrou um jogador. Se ela encontrou um jogador, ela vai pro estado seguinte, beleza? Mas, tipo assim, se sair, ó, body exit, a gente vai conectar ela no inimigo, beleza? E a gente vai fazer quase a mesma coisa. Vou até copiar aqui. Por que, que é quase a mesma coisa? Porque a gente vai resetar a nossa variável para null de novo. O que, que essas duas partes estão fazendo? Ó, o que, que essas duas partes estão fazendo? Se a gente entrar na área do inimigo, eu quero que o nossa variável player, ó, variável player, ela coloque o corpo dentro dela. Tipo, identifique qual é o corpo que a gente quer. Porque identificando o corpo, a gente sabe para onde a gente pode seguir. Entendeu? Então é basicamente isso. Tá, deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Beleza, isso aqui, ó. O corpo que a gente vai seguir é o player. Então, a gente, identificando, a gente já sabe para onde a gente vai seguir, onde o inimigo vai seguir. E se, no caso, o nosso inimigo ele sair dessa área, nosso player, eu quero que, tipo, você volte a variável a vazia. Então, a gente não sabe mais quem é esse player. Então, a gente vai parar de seguir ele. Entendeu? Então, basicamente é isso. Vamos ver aqui como é que funciona. Pode estar parado. E se a gente se move, ele tá muito rápido, cara. Calma aí. Deixa eu diminuir um pouco a velocidade dele pra 50 e vou aumentar um pouquinho a área dele, velho. Ó. A gente tem até como ver uma configuração que é essa aqui, ó. Depuração, formas de colisões visíveis. Tipo, dessa forma a gente consegue ver, ó, no próprio jogo, ó. Formas de colisões visíveis. A gente consegue ver no próprio jogo as colisões. E aí, tipo, vocês podem ver que ele tá me seguindo, ó. Não importa a direção que eu vá. Aí, tipo, quando eu saio, ele para. Tá vendo? Isso é muito da hora. De verdade. A gente usa o Direction Tool pra, tipo, só a Godot fazer esse código pra gente, né? Direcionar. Enfim, a gente só diz pra quem a gente quer direcionar. Beleza? E é isso, mano. Por hoje é só. Muito obrigado por assistir. E é nóis. Valeu.